E aí agora vamos começar a falar especificamente do cartucho de arma de fogo. A gente não vai falar muita coisa de cartucho porque vocês já tiveram isso aí numa disciplina anterior aí, né, com o professor Aldemar. Então vocês já tiveram uma boa noção a respeito de calibres e de munições, disso aí. Então a gente vai complementar aqui, focando em alguns, tentando outros aspectos aqui para não ficar repetitivo o negócio, beleza? Já apareceu para vocês aí a tela, pessoal? Imagino que sim, né? Deixa aqui o chat aqui aberto aqui também, tá vendo tudo. Beleza. Então, cartucho é um artefato completo, né? O exército, mesmo, as forças armadas, mesmo, eles utilizam a expressão cartucho de munição. Né? É uma munição que é colocada no formato de cartucho. Então, quando a gente fala esse termo cartucho, nós estamos nos referindo ao artefato completo, né? Que é composto por alguns componentes e, e que ele todo ali tem a condição toda já de efetuar um disparo. Então, na Bush mesmo, o cartucho, essa invenção que foi o cartucho, é o que efetivamente foi uma grande revolução no desenvolvimento da indústria bélica. Porque antes do cartucho, o que haviam eram munições que eram armamentos que utilizavam, né, anticarga, de maneira que a gente tinha os componentes, os elementos todos separados. Então era preciso colocar o propelente no interior do cano, na câmara do armamento, colocar o projétil, preparar o mecanismo de ignição, qualquer que fosse ele ali, se fosse por mecha, por rodete, qualquer coisa que fosse ali, ou até por uma cápsula de iniciação também, né? Mas tudo isso tinha que ser preparado para efetuar um disparo. Depois que colocaram tudo junto, num cartucho único, né, num componente único, o que aconteceu foi que os armamentos puderam efetuar taxas de disparos absurdamente maiores. Né? Então, enquanto ali um bom atirador, um cara que tinha muita habilidade com arma de fogo, com anticarga, levava ali 20 segundos para fazer um tiro, né? Então vamos dizer que ele estaria fazendo ali 3 tiros por minuto, uma coisa nessa ordem aí. Depois que surgiu o cartucho de munição, as taxas rapidamente foram lá para cima, inclusive com o desenvolvimento de armas não só semiautomáticas, mas também automáticas. Então a coisa passou de 3 tiros por minuto para 600 tiros por minuto ou mais. Então mudou drasticamente isso aí. E aí viu-se a necessidade de investir na indústria bélica e guerra é uma das coisas que move realmente, né, os países. Então um investimento maciço que surgiu depois que as armas começaram a ser realmente ali as protagonistas nos confrontos. Então o cartucho é uma coisa que é um marco realmente muito importante. Os primeiros cartuchos eles datam aí de 1800 e pouquinho. Então já estamos aí há 200 e poucos anos já utilizando cartuchos em configurações similares. Claro que ele tinha primeiro uma cara, né, e depois foi evoluindo para chegar hoje no que nós temos aí. Então o cartucho ele é composto, né, de alguns elementos, como a gente vê nessa imagem aí, mas basicamente ele vai ser um projétil, que é a parte mais importante, né, o que vai ser lançado pelo cano do armamento, é o projétil. Ele vai ter um propelente, como a gente viu, definição de arma de fogo requer que exista propelente para transformar, né, para que ele seja transformado em gás e acelere o projétil. Ele vai precisar de uma espoleta, que é o que vai iniciar a queima do propelente. E aí tudo isso fica unido em um estojo. Então, efetivamente, o estojo, né, a única função do estojo ali é manter tudo junto e vedado. Tanto é, né, tanto é só essa função dele que depois que você faz um tiro, o estojo ele é descartado, né? Ele é ejetado ali, então ele serve só mesmo para manter tudo aquilo ali junto. E no caso de projéteis de cartuchos utilizados em espingardas,
comumente nós teremos também uma bucha, que é um elemento que está ali separando o propelente do projétil. Então, é comum também, né? E esse elemento só vai estar presente nas armas com cano de alma lisa, nos cartuchos para armas com cano de alma lisa. Então, isso aí são os elementos básicos mesmo. Começando aí pelo estojo realmente, né? O estojo ele é definido pela sua geometria. E a sua geometria a gente pode dividir, né, em 3 partes, que seriam a boca do estojo, o seu corpo e o seu culote, que é a base do estojo. Então, a boca, geralmente a boca do estojo vai ser a parte, né, que é aquele local ali onde o projétil fica preso. É uma região do cartucho, do estojo, que é uma região mais maleável, mais dúctil, tem menos resistência e, em razão disso, geralmente tende a ser mais fina também. Então, a boca do estojo costuma ser uma parte da parede toda do estojo, é a parte mais fina dele. Por que vai ser uma parte mais fina? Primeiro porque no momento de carregar o cartucho, que é inserido o propelente, é colocado o projétil ali, essa região da boca ela vai ter que travar o projétil ali. Então o projétil ele fica com uma certa pressão presa ali na boca do cartucho. Via de regra, a maioria dos cartuchos eles passam por um processo, né, que é chamado de crimpagem. A gente usa esse termo aí em português, que vem do inglês crimp, que é uma amassada ali na boca do estojo, que é exatamente para travar, para a boca do estojo ficar apertada contra o projétil ali e manter o projétil preso naquele ponto ali. Se não tiver uma retenção suficiente ali, o projétil vai facilmente afundar no estojo ou pode ser extraído do estojo facilmente também. E isso é algo ruim. A gente já viu isso, vocês já devem ter visto ele rodando aí, né, nos comentários, a respeito de uma expressão que se chama bullet setback. Alguém já ouviu falar em bullet setback? Vou escrever aqui. Bullet setback. Alguém já ouviu falar nisso aí? Nesse termo? A redução do comprimento do cartucho, né, professor? Do Beleza, cartucho como um todo. exatamente. É quando o projétil afunda para dentro do estojo, né? E aí no caso aqui, ao invés dele ter esse comprimento, ele vai ficar mais baixo aqui, apertadinho, e aí a ponta dele vai ficar bem aqui assim. Ou seja, né, o corpo do projétil que antes vinha até aqui, agora ele vai vir até aqui. E é óbvio que isso traz alguma consequência, né? Qual que é a consequência de um projétil afundado dentro do estojo? Pico de pressão vai lá para cima, né? É isso. A tendência é aumentar os níveis de pressão, porque você tinha um volume inicial no interior do estojo, que era feito para ser aquele volume inicial mesmo e gerar uma curva de pressão dentro do esperado. Na hora que o projétil afunda mais no interior do estojo, você diminui esse volume inicial e acaba que a pressão tende a subir bem mais do que o normal. Então isso é um problema sério. Esse afundamento de projétil no interior do estojo é um problema sério. Se você detectar um cartucho que afundou o projétil para dentro, descarta esse, não utilize, porque você pode causar dano ao armamento, né, por causa de excesso de pressão aí.